Olá, amigos, tudo bem? Nesta aula falaremos sobre verbos. Por se tratar de um assunto extenso, dividiremos esta aula em vários vídeos. Antes, ative o sininho para ficarem por dentro da chegada de novo conteúdo. E se você não é inscrito, inscreva-se. Boa aula a todos! Os verbos são considerados as palavras mais essenciais para a construção de ideia, frase, mensagem. Conhecer e entender os verbos é o requisito primordial para se ter uma boa escrita ou oralidade no português. Começaremos pelo conceito. O que são os verbos? Verbo é a palavra que expressa um fato localizando-o no tempo, ou seja, localizando esse fato no tempo. Que tempos são esses? Passado, presente e futuro. Pelo sentido, há verbos que expressam uma ação de longa duração, de tempo, e outros que pressupõem curta duração. Vejam só nos exemplos. Longa duração. Caminhei por horas até encontrar o endereço. Rafael viajou por 12 horas. Os dois exemplos nos passam uma ideia de longa duração. Vejam o contrário, o de curta duração. A bomba explodiu depois do disparo. O balão estourou e assustou a criança. Você já deve ter ouvido que verbos se referem à ação, não é verdade? Está correto. Mas será que é só isso? Observem só. Felipe anda de bicicleta. Roberta anda ansiosa. Quais são os verbos aí? Isso, verbo andar. Na primeira, Felipe anda e Roberta na segunda, anda. Os dois expressam a mesma ideia? Qual dos dois expressa a ação? Muito bem, quem falou a primeira frase. Felipe anda de bicicleta. Então, isso aí dá uma ideia, expressa o verbo, está expressando uma ideia de ação. Diferente da segunda frase, em que aí eu tenho um sentido de estado, o estado em que se encontra a Roberta. Ela anda ansiosa. Essa ação pode ser uma ação inicial. Exemplo, começo a estudar hoje. Pode ser uma ação habitual, o verbo pode passar, expressar uma ação habitual. Acordo todos os dias às 6 horas. Ou então uma ação em andamento. Ana está preparando, aí a locução verbal está preparando o jantar. Então, uma ação que ainda não findou, ela está em andamento. Há também uma relação de ação pontual e o ensinamento constante. O verbo pode também nos passar essas ideias. Por exemplo, vejam só. Disseram-me que se bebesse leite com manga, faria mal. E o outro? Diziam-me que se bebesse leite com manga, faria mal. Qual das duas frases, qual dos dois exemplos aí eu tenho uma ação pontual? Vejam que elas são diferentes. Disseram-me que se bebesse leite com manga faria mal e diziam-me. Isso muito bem, quem falou que a primeira é uma ação pontual. Ficou lá no passado, disseram-me, não me diz, as pessoas não me falam mais, não tenho mais essa informação. Aconteceu no passado, disseram-me, e isso não se repetiu. Diferente de diziam-me, quer dizer, parece um ensinamento constante. Diziam-me sempre que se bebesse leite com manga faria mal. Há
também a mudança de estado, elas transformaram seus dias tristes em alegres, aí o verbo transformar nos passa essa ideia de mudança de estado. Desejo, exemplo, quero conhecer o mundo. Existência, havia muitos convidados na festa. Fenômeno da natureza, o verbo também pode expressar essa ideia. Exemplo, relampeou muito nesta sexta-feira. Relampear, professora, isso existe? Sim, existe. E há mais 3 formas corretas: relampejar, relampadejar e relampaguear. Lembra lâmpada, lembra luz. Essas são as riquezas da nossa língua. E aí, gostaram da nossa aula? Interessante, né? Como dissemos, verbo é um assunto muito extenso, então virão outros vídeos. Para que você não perca, ative o sininho, compartilhe e se não é inscrito, inscreva-se. Tchau, tchau!